Após um divórcio conturbado, Lorena, 34 anos, decide recomeçar sua vida em um moderno edifício no coração da cidade. Ela quer paz, silêncio e distância de tudo que a faça lembrar do ex-marido. Arthur, um homem manipulador que sempre soube tocar em suas fraquezas. Mas logo na primeira semana, Lorena percebe que sua nova rotina será abalada pelo vizinho do apartamento 801. Um homem misterioso, de olhar profundo, hábitos reservados e um magnetismo impossível de ignorar. Ele parece evitá-la, mas ao mesmo tempo há algo em sua presença que a instiga e desperta sensações que ela acreditava estarem adormecidas. O que Lorena não imagina é que esse vizinho enigmático é Dr. Miguel Azevedo, o psicoterapeuta que por anos atendeu Arthur em sessões confidenciais. Entre paredes finas e encontros casuais no elevador, uma tensão cresce entre os dois. Desejo, curiosidade e perigo se misturam em cada olhar. À medida que a atração explode em noites proibidas, segredos começam a emergir. Miguel guarda informações que podem mudar tudo o que Lorena pensa sobre seu ex-marido. E até sobre si mesma. Entre paixão e risco, ela precisará decidir se entrega ao homem que a faz sentir viva outra vez, ou se foge de um romance que pode trazer consequências irreversíveis. Inscreva-se no canal, curta e comente. A chuva fina escorria pelos vidros do carro de mudança quando Lorena estacionou em frente ao edifício moderno que agora seria seu novo lar. O coração batia acelerado, não apenas pelo esforço físico de organizar a mudança, mas pela sensação de estar, de fato, virando uma página de sua vida. Depois de um divórcio desgastante, marcado por discussões e um término doloroso com Arthur, tudo o que ela queria era silêncio e uma chance de recomeçar. O prédio tinha fachada de vidro e concreto, com linhas elegantes que refletiam a imponência de uma vida urbana que Lorena ainda estava aprendendo a admirar. Até então, vivera em casas amplas, planejadas a dois, mas que no fim só refletiam a sombra do casamento fracassado. Ali, no apartamento 802, ela poderia respirar. O porteiro, um senhor sorridente chamado Seu Cláudio, ajudou a indicar os procedimentos da mudança. Seja bem-vinda, dona Lorena. O elevador de serviço já está reservado. Ele disse com simpatia. O 8º andar é bem tranquilo. Vai gostar. Lorena agradeceu e subiu. No elevador, encarou o próprio reflexo no espelho. Olhos castanhos cansados, o cabelo castanho escuro preso de qualquer jeito e a expressão de quem estava lutando para parecer mais forte do que realmente se sentia. Assim que as portas se abriram, sentiu o aroma discreto de café recém-passado. O corredor era silencioso, com luzes modernas embutidas no teto e carpetes que abafavam qualquer passo. À sua frente, 2 portas lado a lado, 801 e 802. O dela era o 802, mas, por algum motivo, os olhos foram atraídos primeiro para a porta do 801. Estava fechada, silenciosa, e mesmo assim parecia ter uma energia própria, como se alguém a observasse por trás dela. Lorena sacudiu a cabeça, repreendendo a própria imaginação, e entrou no novo lar. A tarde foi corrida, caixas espalhadas pela sala, móveis chegando, o som metálico da furadeira de um funcionário montando estantes. No meio do caos, Lorena decidiu que precisava de um banho. Quando finalmente saiu do banheiro, já vestida com roupas leves, ouviu passos abafados no corredor. Por curiosidade, abriu a porta e deu de cara com ele. Um homem alto, ombros largos, de cabelos negros ligeiramente desalinhados. Carregava 2 sacolas de supermercado. A postura era tranquila, mas o olhar era intenso. Olhos escuros, penetrantes, que pareciam analisar cada detalhe dela em poucos segundos. Lorena, surpresa, apenas sorriu de forma educada. Olá, disse, sem saber como iniciar. Ele assentiu levemente, como quem não estava acostumado a prolongar interações. Boa noite, respondeu com voz grave e aveludada, antes de abrir a porta do 801 e desaparecer para dentro do apartamento.
Lorena permaneceu alguns segundos parada, olhando para a porta fechada, com uma sensação estranha percorrendo-lhe o corpo. Não era só atração, era algo mais, uma inquietação, como se aquele homem carregasse segredos demais. Naquela noite, depois de organizar parte da cozinha, Lorena deitou-se na cama nova, mas o sono demorou a vir. O silêncio do prédio era quase absoluto, exceto por um som suave vindo da parede do quarto. A parede que dividia seu apartamento do 801 não eram ruídos comuns, era uma voz. Masculina, firme, mas ao mesmo tempo serena, como se estivesse conduzindo uma conversa íntima. Lorena se aproximou da parede curiosa e conseguiu captar fragmentos. Não é o fim, é apenas uma etapa. Na vez, você precisa se permitir sentir. Parecia uma sessão de terapia. Ela recuou surpresa. Quem seria aquele homem? Um psicólogo atendendo em casa? Sorriu sozinha, lembrando-se da intensidade do olhar dele. Um terapeuta bonito e misterioso morando ao lado. Isso parece até trama de filme, pensou antes de finalmente adormecer. Um elevador, 2 estranhos. Na manhã seguinte, Lorena se apressava para ir ao trabalho. O salto dos sapatos ecoava no corredor quando a porta do 801 se abriu quase ao mesmo tempo. Ele saiu, impecavelmente vestido em uma camisa social azul clara e calça preta, segurando uma pasta de couro. O destino era inevitável. O elevador. Ela apertou o botão e ambos ficaram lado a lado, em silêncio. O perfume amadeirado dele se espalhava de forma discreta, mas marcante. Lorena se esforçava para não encarar, mas não resistiu. Desviou os olhos e encontrou os dele, que já estavam fixos nela. Mudança concluída? Ele perguntou de repente. Lorena piscou surpresa pela iniciativa. Quase. Ainda algumas caixas. Respondeu esboçando um sorriso. E você? Mora aqui há muito tempo? Há alguns anos. Ele respondeu sem acrescentar detalhes. O elevador chegou ao térreo e ele fez um gesto cortês para que ela saísse primeiro. Não houve despedidas. Apenas aquele olhar que a acompanhava, intenso, como se dissesse mais do que qualquer palavra. Durante o expediente, Lorena não conseguia tirar o vizinho da cabeça. Havia algo familiar nele, embora não conseguisse identificar o quê. Talvez fosse apenas a intensidade com que parecia carregado de histórias. Ao chegar em casa à noite, encontrou no corredor uma sacola de livros encostada à porta do 801. Um título chamou sua atenção. A dor que não se vê, sobre traumas emocionais. A curiosidade crescia e ela já não tinha dúvidas. Ele era de fato um terapeuta, mas por que atendia em casa? E por que aquilo a incomodava tanto? Sentada no sofá, Lorena lembrou-se de Arthur. O ex-marido frequentava terapia regularmente, embora nunca tivesse falado muito sobre o assunto. Uma lembrança desconfortável surgiu. Uma vez, num jantar, ele mencionara um Dr. Miguel, de forma passageira. O coração de Lorena acelerou. Seria possível? Na terceira noite, Lorena desceu até a portaria para buscar uma encomenda. Ao assinar o recibo, notou o caderno de registro de moradores aberto sobre o balcão. E ali estava, em letras firmes, Miguel Azevedo, 800 Impum. O nome ecoou em sua mente como um trovão. Sim, era ele, o psicólogo de Arthur. Um arrepio percorreu-lhe a espinha. O destino tinha um humor cruel. Depois de anos presa a um casamento marcado por manipulações e segredos, agora morava ao lado do homem que conhecia as confissões mais íntimas de seu ex-marido. Subiu para o 8º andar com o coração em disparada. Quando passou em frente à porta do 801, hesitou por um instante. Parte dela queria bater, puxar conversa, entender quem era aquele homem que o destino colocara em seu caminho. Outra parte sabia que brincar com esse fogo poderia ser perigoso. Entrou em casa e encostou-se na porta fechada, respirando fundo. A sensação era clara. Aquele vizinho misterioso não seria apenas parte da paisagem. Ele já estava, de alguma forma, dentro da sua vida. Na madrugada, Lorena acordou assustada com um pesadelo. Levantou-se para beber água e, ao passar perto da janela, notou uma luz acesa na sala do 801.
A cortina estava entreaberta e ela conseguiu vê-lo. Miguel, sentado em uma poltrona, sem camisa, lendo um livro com expressão concentrada, o peito largo, a postura relaxada, a força contida em cada traço do corpo. A visão a deixou paralisada por longos segundos. Não era apenas atração física, era a sensação de observar alguém envolto em mistério, em histórias que ela ainda não conhecia. Lorena recuou, envergonhada por espiar, mas o coração batia descompassado. Sentiu-se viva de uma forma que não sentia há muito tempo e, pela primeira vez em anos, adormeceu sorrindo. Na manhã seguinte, ao abrir a porta para buscar o jornal deixado no corredor, encontrou um bilhete dobrado cuidadosamente no chão. Não estava endereçado, mas a caligrafia era firme. Os recomeços são sempre oportunidades. Aproveite o seu. Lorena olhou para os lados. O corredor estava vazio, silencioso. Apenas duas portas, 801 e 802. O bilhete poderia ter vindo de qualquer vizinho, mas ela sabia, no fundo, de quem vinha. E, com esse pequeno gesto, o jogo havia começado. Lorena segurava o bilhete entre os dedos, como se fosse um objeto precioso e, ao mesmo tempo, perigoso. A letra firme, o tom enigmático. Era impossível não associar aquilo a Miguel. Ele parecia ser o tipo de homem que dizia muito sem falar demais. Dobrou o papel e o guardou na gaveta do criado mudo. Talvez seja só coincidência. Talvez não seja dele, repetiu para si mesma, embora soubesse que não acreditava nessa versão. Em verdade, era que aquele simples pedaço de papel havia plantado uma semente. O vizinho do 801 estava de alguma forma prestando atenção nela. Na manhã de sábado, Lorena decidiu explorar o bairro. Vestiu uma calça jeans simples, camiseta clara e prendeu o cabelo em um coque despretensioso. O café da esquina estava cheio de pessoas folheando jornais, conversando, mexendo nos celulares. Quando entrou, seu coração disparou. Sentado sozinho em uma mesa encostada à parede, estava Miguel, com um livro aberto ao lado da xícara de café. E camisa preta de mangas dobradas deixava à mostra antebraços fortes e bem definidos. Ele lia com concentração, mas parecia plenamente consciente da presença dela. Lorena hesitou, quase voltando para trás, mas Miguel ergueu os olhos e, de forma natural, fez um gesto indicando a cadeira à frente. "Aceita a companhia?" Ela perguntou, tentando soar casual. "Sempre", respondeu com aquele tom de voz grave que parecia invadir todos os cantos dela. Sentou-se pedindo um cappuccino. O silêncio entre eles não era desconfortável, mas carregado de uma tensão silenciosa, como se palavras não ditas estivessem suspensas no ar. "Está se adaptando ao apartamento?" ele perguntou. "Aos poucos." Ela sorriu. "Ainda estranho, depois de tanto tempo em uma casa grande. Mudanças sempre exigem um luto", comentou, pousando os olhos nela de forma penetrante. "Mas também são portas para recomeços." Lorena prendeu a respiração por um instante. A frase era quase idêntica ao bilhete. "Você deixou algo na minha porta, não deixou?" Arriscou, encarando-o. Um canto da boca de Miguel se curvou em um quase sorriso, mas ele não respondeu. Apenas levou a xícara aos lábios, como se confirmasse sem precisar de palavras. Lorena desviou os olhos, inquieta. Ele parecia ter um poder estranho de deixá-la vulnerável. O segredo desconfortável naquela tarde, Lorena não conseguiu se concentrar em nada. A revelação ainda latejava. Miguel era o psicólogo de Arthur. Isso significava que conhecia os segredos mais íntimos de seu ex-marido, talvez até os dela. Uma curiosidade incômoda cresceu. O que Arthur teria dito sobre ela em suas sessões? Como será que a descrevera? A ideia de que Miguel poderia carregar versões distorcidas de sua história a deixava em alerta. Mas, ao mesmo tempo, a lembrança do olhar dele firme e sereno despertava nela um desejo inexplicável de se aproximar ainda mais. Era como estar diante de um precipício. Sabia do risco, mas não conseguia parar de dar passos em direção à beira. No domingo à noite, Lorena voltava do supermercado com algumas sacolas pesadas.
O elevador demorava a chegar, e quando finalmente as portas se abriram, lá estava ele, Miguel. Ela entrou, e o espaço fechado fez o ar ficar mais denso. O perfume amadeirado dele preenchia o ambiente. "Precisa de ajuda?" Ele perguntou, olhando para as sacolas. "Não, eu consigo", ela respondeu, embora estivesse visivelmente esforçando-se. Miguel não insistiu, mas seus olhos a acompanhavam, atentos a cada movimento. Lorena sentia o coração acelerar de forma quase infantil. O silêncio os envolveu até o 8º andar. Quando saíram, ele caminhou ao lado dela até o corredor. Na frente da porta do 802, Lorena colocou as sacolas no chão, procurando a chave. Seus dedos tremiam levemente. Miguel parou diante da porta ao lado, o 801, e então disse baixo, "Lorena." Ela ergueu os olhos, surpresa por ouvi-lo pronunciar seu nome pela primeira vez. "Sim?" Ele a encarou por longos segundos, como se medisse cada palavra antes de dizê-la. "Arthur falava muito de você." O ar sumiu dos pulmões de Lorena. Sentiu-se nua, exposta, como se de repente estivesse diante de um estranho que conhecia suas fragilidades mais profundas. "Eu imagino", murmurou, desviando o olhar. "Mas não sei se quero ouvir." Miguel assentiu lentamente, sem insistir. Apenas girou a chave e entrou em seu apartamento, deixando Lorena ali paralisada. Naquela noite, Lorena deitou-se cedo, mas não conseguia dormir. Da parede ao lado, novamente, ouviu fragmentos de voz. Miguel atendia alguém, provavelmente uma sessão online. "Não tenha medo de recomeçar. Às vezes, precisamos nos afastar do que nos destrói para encontrarmos quem realmente somos." As palavras penetravam fundo em Lorena, como se fossem dirigidas a ela. Sentiu um calor no peito, misturado com raiva de si mesma. Não podia permitir que aquelas frases roubassem seu equilíbrio. Virou-se na cama, inquieta. Mas em vez de dormir, acabou imaginando como seria estar dentro daquele apartamento. Diante dele, ouvindo-o falar não como terapeuta, mas como homem. Na manhã seguinte, quando saía para o trabalho, encontrou um envelope preso à porta. Dentro, um cartão simples. "Café hoje à noite?" O coração de Lorena disparou. Era direto, sem rodeios. "Um convite", respirou fundo, encostando-se à porta por alguns segundos. Sabia que aceitar significava cruzar uma linha que talvez não tivesse volta. Mas, ao mesmo tempo, havia algo irresistível naquela provocação. Sorriu de forma nervosa, sentindo um arrepio percorrer-lhe a pele, e percebeu que talvez parte dela já tivesse decidido. O convite repousava sobre a mesa de centro como se fosse um objeto mágico. Desde que o encontrara preso à porta naquela manhã, Lorena não conseguia pensar em outra coisa. "Café hoje à noite?" 801, simples, direto, quase despretensioso, mas carregado de implicações. Ela se questionava se deveria ir. Tudo em sua mente gritava para ter cuidado. Miguel era o psicólogo de Arthur, o homem que ouvira confissões que talvez nem ela soubesse. Aproximar-se dele significava, inevitavelmente, revirar feridas do passado. Mas havia algo em seu olhar, em sua presença, que a desarmava por completo. Ao final da tarde, enquanto o sol se punha e tingia a cidade de tons dourados e avermelhados, Lorena se encarou no espelho do quarto. Escolheu um vestido leve, em tom vinho, que lhe caía bem sem parecer planejado demais. Soltou os cabelos, deixando-os caírem sobre os ombros, e passou um batom discreto. "Não é um encontro", murmurou para si mesma, como se tentar convencer-se fosse suficiente. "É só um café entre vizinhos", mas no fundo sabia que estava se preparando para muito mais. Poucos minutos depois das 8, Lorena respirou fundo diante da porta vizinha. O coração batia acelerado, cada parte dela consciente do risco de estar ali. Tocou a campainha. A porta se abriu quase de imediato, revelando Miguel. Ele usava uma camisa preta de botões, com as mangas dobradas até os cotovelos e calça escura. Nada ostensivo, mas nele cada detalhe parecia ganhar outra dimensão. "Boa noite", disse ele com aquele tom grave que a fazia sentir um arrepio percorrer-lhe a pele.
Boa noite, respondeu, tentando soar tranquila, embora a voz tivesse saído mais baixa do que gostaria. Ele se afastou para deixá-la entrar. O apartamento era elegante, minimalista. Tons sóbrios de cinza, preto e marrom compunham a decoração, com quadros discretos nas paredes e uma estante cheia de livros alinhados. Havia também algumas plantas bem cuidadas, que suavizavam a austeridade do ambiente. O aroma de café fresco misturado a notas amadeiradas do perfume dele envolvia o espaço. Sobre a mesa, 2 xícaras já estavam dispostas, como se ele tivesse planejado tudo com cuidado. "Gosta de café forte?" perguntou Miguel, servindo. "Gosto", respondeu Lorena, aceitando a xícara. Sentaram-se um de frente para o outro. A mesa entre eles pequena demais para conter a distância que parecia ao mesmo tempo necessária e impossível de manter. Conversaram sobre banalidades no início. A mudança de Lorena, o bairro, o ritmo da cidade. Mas a cada pausa, cada silêncio, o peso do não dito pairava entre eles. Até que, de repente, Miguel quebrou a linha da conversa trivial. "Eu sei que deve ser estranho para você", disse encarando-a com firmeza. Saber que eu fui terapeuta do Arthur Lorena travou por um instante. A sinceridade direta dele a desarmava. "Estranho é pouco", admitiu, "mas não é algo que eu tenha escolhido. O destino parece ter decidido por mim." Miguel assentiu, os olhos escuros fixos nela, como se a estudasse em cada detalhe. "Você acha que ele falava muito de mim?" Ela perguntou, quase sem perceber que a voz havia saído. Um silêncio se estendeu antes de ele responder. "O suficiente para eu entender que você é muito mais forte do que acredita", disse por fim. As palavras a atingiram de forma inesperada, despertando um calor interno. Não era apenas elogio. Havia ali uma espécie de revelação, como se Miguel tivesse atravessado uma barreira invisível. Lorena desviou o olhar, mexendo na xícara tentando recuperar o fôlego. A conversa continuou, mas o clima se tornava cada vez mais denso. Miguel tinha uma forma de observá-la que não era invasiva, mas profundamente intensa, como se cada gesto dela fosse importante. Em determinado momento, Lorena levantou-se para observar os livros na estante. Passou os dedos pela lombada de alguns, notando títulos de psicologia, filosofia, literatura clássica. Um em especial chamou sua atenção: O Amor e o Abismo. Esse parece adequado ao momento. Comentou com um sorriso nervoso. Miguel aproximou-se lentamente, ficando atrás dela. A voz dele soou próxima, quase um sussurro. "O amor sempre é um abismo. A questão é, você tem coragem de saltar?" O corpo de Lorena reagiu com um arrepio. Estava consciente da proximidade, do calor dele a poucos centímetros e de como o simples timbre da voz podia deixá-la em chamas. Virou-se devagar, encarando-o. Seus rostos estavam próximos, tão próximos que bastaria um pequeno movimento para que os lábios se encontrassem. O coração dela batia como um tambor. Por um momento, o mundo pareceu suspenso entre aquela decisão, recuar ou avançar. "Miguel", começou Lorena, a voz tremendo levemente. "Isso é errado, não é?" Ele a fitou intensamente, sem afastar-se. "Errado, talvez, mas inevitável, eu diria." As palavras ficaram entre eles como uma sentença. Lorena sentiu que estava perdida, não porque fosse fraca, mas porque algo mais forte do que a lógica a empurrava em direção a ele. "Eu não quero ser apenas..." Ela hesitou. "Um reflexo do que Arthur me fez passar." Miguel ergueu a mão devagar, tocando suavemente o rosto dela, como se pedisse permissão em cada movimento. "Você não é reflexo de ninguém", disse firme. "Você é você, Lorena. E é isso que me faz querer ficar aqui." Os olhos dela marejaram, sem que pudesse controlar. Fazia tanto tempo que ninguém a olhava daquela forma, sem julgamentos, sem cobranças. Apenas com desejo e respeito misturados. O toque dele permaneceu em sua pele, quente, firme, quase uma promessa. Lorena inclinou-se levemente e os lábios ficaram a um suspiro de distância. Podia sentir a respiração dele, lenta e profunda, mas no instante seguinte recuou.
Eu não posso, disse afastando-se um passo, respirando fundo. Miguel não tentou puxá-la de volta, nem forçou qualquer gesto. Apenas a observou com calma, os olhos cheios de algo que misturava desejo e compreensão. Eu não estou com pressa, disse ele simplesmente. Algumas portas precisam ser abertas no tempo certo. Lorena sentiu as pernas tremerem. Ele não a pressionava, e isso, paradoxalmente, a deixava ainda mais vulnerável, porque a escolha agora estava em suas mãos. Eles voltaram à mesa, e a conversa se alongou até a noite avançar. Entre confidências e silêncios carregados, Lorena sentia-se cada vez mais envolvida naquele universo perigoso. Quando finalmente se levantou para ir embora, Miguel a acompanhou até a porta. Obrigada pelo café, disse ela, tentando manter um tom leve. Obrigado pela companhia, respondeu ele. Ficaram frente a frente por alguns segundos. O silêncio novamente falou mais do que qualquer palavra. Lorena abriu a porta e saiu, mas antes de fechá-la, lançou um último olhar. Miguel estava parado, observando-a com aquela intensidade implacável. Ao entrar em seu apartamento, encostou-se na porta e levou a mão ao peito. O coração ainda corria, como se tivesse atravessado uma linha invisível. Sabia que estava envolvida. Sabia que aquilo poderia trazer consequências imprevisíveis, mas, pela primeira vez em muito tempo, sentia-se viva. Na madrugada, deitada em sua cama, Lorena ouviu novamente a voz suave vinda do 801, mas desta vez não eram frases terapêuticas. Era um violão dedilhado, seguido por uma melodia baixa e melancólica. Ela fechou os olhos, deixando-se embalar pela música. A sensação era de que ele tocava apenas para ela, através das paredes que os separavam. E, ao adormecer, teve certeza de uma coisa: a porta entreaberta daquela noite não seria a última. O domingo amanheceu cinzento, com nuvens carregadas anunciando chuva. Lorena despertou tarde, ainda tomada por lembranças do jantar inesperado que tivera com Miguel 2 dias antes. Não fora algo planejado. Apenas um convite simples no elevador, que terminou em horas de conversa regada a vinho e olhares silenciosos. Ela ainda podia sentir o peso daqueles olhares. A forma como Miguel a observava, como se dissesse muito mais do que deixava escapar em palavras. Havia nele uma contenção que a intrigava. Era como se ele estivesse em constante batalha contra si mesmo. Sentou-se na varanda com uma xícara de café quente entre as mãos, tentando afastar os pensamentos que insistiam em girar em torno do vizinho. O som da cidade ecoava ao longe. Buzinas, passos apressados nas calçadas molhadas. Era estranho como, mesmo no coração urbano, ela conseguia sentir-se isolada naquele novo lar. Até que uma voz grave a fez sobressaltar. Bom dia, Lorena. Ela ergueu os olhos e o viu na varanda ao lado, apenas alguns metros separados pelo vidro e pelo ar úmido da manhã. Miguel vestia uma camiseta preta simples e segurava uma caneca idêntica à dela. Bom dia, respondeu surpresa. Não sabia que essa varanda dava para a sua também. Ele sorriu de canto. Descobriu agora. Ficaram alguns instantes em silêncio, apenas observando a chuva começar a cair fina sobre a cidade. Havia algo de íntimo naquele momento, como se fossem cúmplices de um segredo apenas por estarem ali, tão próximos, dividindo a mesma vista. Lorena mordeu o lábio, hesitante. Queria perguntar tantas coisas, mas a língua parecia presa. Foi Miguel quem rompeu o silêncio. Está se adaptando bem ao prédio? Sim, aos poucos vou me acostumando. Ainda estranho o barulho das paredes. Ele ergueu uma sobrancelha intrigado. O barulho? Sim, às vezes à noite parece que consigo ouvir passos, vozes. Não exatamente, mas ecos. Acho que a acústica daqui é meio traiçoeira. Por um instante, a expressão de Miguel endureceu, como se guardasse um pensamento profundo. Depois, retomou sua postura calma. Paredes finas podem revelar mais do que gostaríamos. Aquela frase ficou ecoando na mente dela por horas. O convite inesperado naquela tarde, a chuva apertou.
Lorena aproveitou para colocar ordem no apartamento. Estava separando livros quando ouviu batidas na porta. Ao abrir, encontrou Miguel diante dela, com um guarda-chuva fechado em mãos e um semblante menos sério que o habitual. Espero não incomodar. E ele apontou para o corredor. A energia oscilou no meu apartamento. Achei que podia ter acontecido o mesmo aqui. Não, aqui está tudo normal. Quer entrar para verificar se é só no seu lado? Miguel hesitou por um instante, mas aceitou. Entrou devagar, observando os detalhes da sala de Lorena, como se cada objeto revelasse algo sobre ela. Está aconchegante, disse, passando os olhos pelos quadros e livros empilhados. Ainda falta muito, mas estou tentando fazer com que pareça um lar. Ela riu um pouco nervosa. Nunca imaginei que montar um apartamento do zero fosse tão trabalhoso. Miguel se aproximou de uma estante e tocou levemente a lombada de um livro. Virginia Woolf. Bom gosto. Lorena cruzou os braços, observando-o com atenção. Havia nele um magnetismo que a desarmava. Não era apenas a aparência, o olhar firme, os gestos contidos, mas a sensação de que ele enxergava além do óbvio. Gosta de literatura? Ela perguntou apenas para prolongar a conversa. Literatura é como terapia. Às vezes, precisamos ler para entender o que não conseguimos dizer. Aquela frase pareceu ressoar dentro dela. Ele falava como psicoterapeuta, ela sabia. Mas, ao mesmo tempo, havia um tom pessoal, como se também carregasse feridas escondidas. Sentaram-se no sofá, ainda conversando. O som da chuva batendo contra os vidros criou uma atmosfera de intimidade. Lorena ofereceu chá, mas mal conseguiu se concentrar na bebida. A presença dele era intensa demais, e foi então que Miguel a encarou diretamente, com um olhar que misturava desejo e contenção. Lorena, sua voz saiu grave, quase rouca. Preciso ser honesto com você. Ela sentiu o coração disparar. Sobre o quê? Ele respirou fundo, desviando os olhos por um instante. Eu conheço Arthur. O nome do ex-marido cortou o ar como uma lâmina. Eu sei, respondeu, a voz mais firme do que esperava. Descobri que você foi terapeuta dele. Miguel assentiu. Sim, e por isso, talvez seja melhor mantermos distância. As palavras caíram sobre ela como um balde de água fria. Parte de si queria concordar, mas outra parte queimava de indignação. Distância, repetiu. Você acha mesmo que isso é possível, morando a poucos passos da minha porta? Miguel cerrou os punhos, como se lutasse contra algo dentro dele. Aproximou-se um pouco mais, os olhos fixos nos dela. Não deveria me aproximar de você, mas cada vez que tento evitar... Ele parou, respirando fundo. É inútil. Lorena sentiu a respiração falhar. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som da chuva, mais forte lá fora. Entre o medo e o desejo, Miguel se levantou abruptamente, como se temesse cruzar uma linha invisível. Desculpe, eu não devia estar aqui. Ele caminhou até a porta, mas Lorena se moveu rápido, segurando-o pelo braço. O contato físico fez ambos prenderem a respiração. Havia calor naquela pele, uma energia elétrica que percorreu o corpo dela em segundos. Miguel, murmurou quase num sussurro. Eu não quero distância. Os olhos dele buscaram os dela, como se confirmassem uma permissão. A tensão que vinha crescendo há dias explodiu naquele instante. Ele ergueu a mão e tocou o rosto dela com delicadeza, o polegar deslizando pela curva de sua bochecha. Lorena fechou os olhos, rendida ao toque. O beijo veio inevitável, carregado de urgência contida. Não havia suavidade ali, mas um choque de mundos reprimidos. Miguel a puxou para si e Lorena se entregou, sentindo anos de silêncio e frustração se dissolverem naquele contato. Mas o momento durou pouco. Ele se afastou de repente, respirando pesado. Isso não devia ter acontecido. Lorena, ainda atordoada, tentou se recompor. Mas aconteceu. Miguel passou a mão pelos cabelos, claramente em conflito. Não tem ideia do que está em jogo. Então me explique, ela desafiou a voz firme. O que você sabe sobre Arthur? O que tanto esconde? Ele a encarou por um longo tempo, em silêncio.
Então, simplesmente abriu a porta e saiu, deixando-a sozinha com mais perguntas do que respostas. As paredes falam naquela noite, Lorena não conseguiu dormir. Revirava-se na cama, com os lábios ainda queimando pelo beijo roubado e o coração pesado pelas palavras interrompidas, até que, no silêncio da madrugada, ouviu algo. Vozes, baixas, mas audíveis, vindas do apartamento 801, Miguel estava falando ao telefone. Sua voz grave atravessava as paredes. Lorena se aproximou discretamente, encostando o ouvido contra a divisória. Sim, eu sei que ele não vai parar. Arthur sempre foi obcecado, mas agora é diferente. Ela está vulnerável. Pausa. Não posso revelar nada. Ética profissional. Mas não sei quanto tempo conseguirei resistir. O coração de Lorena disparou. Ele estava falando dela. E de Arthur. Recuou alguns passos assustada. Deitou-se na cama, o olhar fixo no teto escuro. As paredes não apenas eram finas, elas guardavam segredos. Segredos que poderiam destruir tudo. Lorena não pregou os olhos naquela noite. As palavras que atravessaram as paredes finas martelavam em sua mente, repetidas como um refrão impossível de esquecer. Ela está vulnerável. Arthur sempre foi obcecado. Ela sabia que Miguel estava falando dela. E se falava de Arthur com tanto cuidado, aquilo só poderia significar uma coisa. Havia segredos, perigos, verdades não ditas. Na manhã seguinte, ao encarar o espelho, viu a si mesma com olheiras profundas e os lábios ainda marcados pela lembrança do beijo da noite anterior. Um beijo que misturava tudo: desejo, medo, raiva e esperança. Ela não queria admitir, mas estava cada vez mais enredada naquilo que deveria evitar. Lorena respirou fundo, vestiu-se e decidiu que não iria fugir. Não dessa vez. Era quase meio-dia quando ouviu passos no corredor. Ao abrir a porta, deu de cara com Miguel. Ele carregava uma sacola de livros e parou abruptamente ao vê-la. Por um instante, ficaram apenas se olhando, como se tentassem adivinhar os pensamentos um do outro. Precisamos conversar, disse Lorena, sem dar espaço para a fuga. Miguel hesitou. Passou a mão pela nuca, como se procurasse forças para resistir. Mas então assentiu. Está bem, mas não aqui. Convidou-a para entrar no 801. Foi a primeira vez que Lorena pisou no apartamento dele. O ambiente era sóbrio, quase minimalista. Móveis em tons de cinza, prateleiras repletas de livros, alguns quadros abstratos e uma grande poltrona próxima à janela. Tudo ali parecia revelar um homem que buscava ordem em meio ao caos. Lorena observou em silêncio por alguns segundos antes de se virar para ele. Ontem à noite, eu ouvi você. Miguel fechou os olhos por um instante, como se já soubesse. As paredes, murmurou. Eu devia imaginar. Você falava de mim. E de Arthur? A voz dela tremeu levemente. O que ele fez? O que você sabe que eu não sei? Miguel respirou fundo, caminhando até a janela. Ficou de costas para ela, olhando a chuva fina que ainda caía sobre a cidade. Quando finalmente falou, sua voz era grave, carregada de peso. Arthur não é apenas manipulador, Lorena. Ele é perigoso. Ela franziu o senho. Perigoso como? Durante as sessões ele falava de você o tempo todo. Não como uma companheira, mas como algo que lhe pertencia. Um objeto, uma obsessão. Arthur não aceitava a ideia de perder o controle sobre você. Lorena sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. Aquilo não era novidade, não exatamente. Ela conhecia o lado controlador do ex-marido. Mas ouvir da boca de Miguel dava outra dimensão ao perigo. E você nunca me contou? Questionou com um misto de raiva e dor. Você sabia e ficou em silêncio? Eu era o terapeuta dele. Miguel a encarou finalmente, com os olhos carregados de conflito. Havia limites éticos. Não podia simplesmente revelar o que ele dizia em confidência, mas podia se aproximar de mim, retrucou a voz mais firme. Podia me beijar sabendo de tudo? Miguel deu um passo na direção dela, o rosto tenso. É exatamente por isso que eu disse que devíamos manter distância. Porque cada vez que olho para você, Lorena, sinto que estou traindo tudo em que acredito.
Mas não consigo evitar. O coração dela disparou. A raiva e o desejo se misturavam, criando uma tormenta interna. Parte dela queria gritar e expulsá-lo dali. Outra parte queria atravessar o espaço entre eles e se perder naquele olhar. Antes que pudesse responder, o celular de Lorena vibrou. Ela atendeu sem pensar, e a voz de Arthur soou fria do outro lado da linha. Vejo que fez amizade rápido, Lorena. Já está íntima do vizinho? O choque a fez empalidecer. Como você sabe? Arthur riu, um som baixo e ameaçador. Não subestime minha capacidade de saber o que acontece com você. Sempre saberei. Lorena sentiu as pernas fraquejarem. Miguel percebeu imediatamente e arrancou o celular de sua mão. Arthur! É Miguel! Sua voz estava carregada de firmeza. Isso já passou dos limites. Do outro lado, silêncio por alguns segundos. Depois, Arthur respondeu com um tom venenoso. Você não deveria se meter, doutor. Ainda mais você. A ligação caiu. Lorena tremia. Ele está me vigiando. Miguel a segurou pelos ombros. Não vou deixar nada acontecer com você. Aquelas palavras eram tudo o que ela precisava ouvir, mas também tudo o que temia. Porque se Miguel já estava enredado demais em sua vida, agora estava ainda mais exposto ao veneno de Arthur. Nos dias que se seguiram, a presença de Arthur rondou Lorena como uma sombra invisível. Mensagens anônimas, objetos fora do lugar em seu carro, até a sensação de ser seguida nas ruas. Miguel se manteve por perto, mais do que antes, como uma proteção silenciosa, mas cada aproximação apenas aumentava o conflito entre eles. Numa noite de quarta-feira, Miguel bateu à porta dela. Trazia um semblante cansado, mas decidido. Preciso que entenda, Lorena. Eu sei coisas sobre Arthur que poderiam te ajudar, mas se eu disser, quebro o sigilo, e se não disser, me deixa nas mãos dele. A voz dela saiu firme, carregada de amargura. Você tem noção do que isso significa para mim? Miguel aproximou-se devagar, até ficar tão perto que ela podia sentir sua respiração. Tenho. É por isso que estou aqui todas as noites, mesmo sabendo que não devia. É por isso que penso em você o tempo todo, mesmo tentando lutar contra isso. Lorena sentiu o peito arder. Então pare de lutar. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som do coração dela, martelando. Miguel tocou sua mão, devagar, como quem pede permissão. Lorena não recuou. O beijo veio intenso, carregado de tudo o que ambos tentavam negar. Foi como um incêndio que consumia cada barreira, cada argumento. Caíram no sofá, os corpos colados, as mãos explorando sem hesitação. Mas quando o desejo se tornava incontrolável, Miguel se afastou bruscamente, respirando pesado. Não posso, murmurou, a voz quase em desespero. Eu quero você mais do que tudo, mas se cruzarmos essa linha, não haverá volta. Lorena, com lágrimas nos olhos, respondeu. Já não há volta, Miguel. Desde o primeiro dia. Na manhã seguinte, Lorena acordou sozinha. Miguel havia ido embora antes do amanhecer, deixando apenas um bilhete simples sobre a mesa. Preciso resolver isso. Confie em mim. O coração dela apertou. Resolveu o quê? Horas depois, uma carta anônima foi deslizada por baixo de sua porta. O papel, sem assinatura, continha apenas uma frase. Você não faz ideia do que ele me contou sobre você. As mãos de Lorena tremeram. Não sabia se a mensagem vinha de Arthur ou de alguém tentando confundi-la. Mas uma certeza tomou conta de seu peito. Estava presa em uma rede de segredos que a sufocava, e Miguel era a chave. A chave para a verdade, para o perigo, para o desejo. Ela sabia. O vizinho do 801 não era apenas um homem que surgira em sua vida. Ele era a linha entre o passado sombrio e a chance de finalmente se libertar. Mas a que custo? Lorena acordou naquele sábado com a sensação de que sua vida tinha se transformado em um tabuleiro de xadrez. Cada passo parecia um movimento calculado. Cada escolha poderia desencadear consequências irreversíveis. Desde a noite em que se permitira ceder à proximidade de Miguel, as coisas estavam diferentes. O beijo ainda queimava em sua boca.
O toque dele permanecia tatuado em sua pele, como se fosse impossível esquecer. Mas junto ao desejo havia a culpa, a confusão e um medo insistente. Miguel não era apenas o vizinho instigante do 801. Era o psicoterapeuta que durante anos ouvira as dores, os desabafos e as manipulações de Arthur, seu ex-marido. Como poderia confiar nele? Como poderia se entregar a alguém que conhecia tão bem os fantasmas que a perseguiam? Lorena passou a manhã inteira andando de um lado para o outro dentro do apartamento. Tentou se distrair, arrumando a estante de livros, preparando um café mais elaborado, até lavando roupas que não precisavam ser lavadas. Mas nenhuma tarefa conseguia calar a lembrança do vizinho. Às 11 horas, o interfone tocou. Ela levou um susto, como se fosse pega em flagrante nos próprios pensamentos. Atendeu hesitante. Senhora Lorena? Era o porteiro, com a voz calma de sempre. Chegou uma encomenda para a senhora. Pode mandar subir, por favor. Respondeu, tentando soar normal. Minutos depois, o entregador lhe passou uma pequena caixa. Não havia remetente, apenas o número do apartamento 801 escrito à mão no pacote. O coração de Lorena disparou. Abriu lentamente e encontrou dentro um livro, uma edição antiga de A Insustentável Leveza do Ser. Ao lado, um bilhete. Nem sempre o peso é inimigo. Às vezes, é o que nos mantém no chão. M. Ela fechou os olhos, respirando fundo. Aquilo não era apenas um presente. Era uma provocação, um convite para refletir, para se deixar envolver. Miguel estava mexendo com sua mente tanto quanto mexia com seu corpo. Durante a tarde, Lorena tentou resistir. Mas ao anoitecer, o silêncio do apartamento tornou-se insuportável. O livro repousava sobre a mesa de centro, como se a observasse. A cada página que abria, lembrava do olhar dele, da intensidade daquele beijo, da promessa velada de que havia muito mais por vir. Sem pensar, colocou uma jaqueta leve sobre os ombros e saiu do apartamento. O corredor estava silencioso, iluminado apenas pelas luzes frias do teto. Caminhou devagar até a porta do 801. Ficou alguns segundos diante dela, escutando seu coração bater como um tambor no peito. Levantou a mão, pronta para bater, mas antes que o fizesse, a porta se abriu. Miguel estava ali, de camisa branca parcialmente desabotoada, como se já a esperasse. Os olhos dele se fixaram nos dela com uma intensidade que a paralisou. Eu sabia que viria, disse ele, com a voz grave e calma. Entre. Lorena hesitou por um instante, mas a mão de Miguel se estendeu em sua direção. Sem conseguir resistir, ela entrou. O apartamento dele era sofisticado, mas intimista. Livros espalhados, quadros abstratos nas paredes, um aroma discreto de café, recém-passado. Gostou do livro? E perguntou, fechando a porta atrás dela. Você me deixou sem palavras, confessou Lorena, olhando para o chão. Não sei se devo estar aqui. Miguel aproximou-se lentamente, erguendo-lhe o queixo com a ponta dos dedos. Então por que está? Ela não soube responder. Apenas respirava rápido, como se a cada segundo perdesse mais o controle da situação. Miguel a puxou suavemente para perto. E quando seus lábios se tocaram, todo o dilema se dissolveu. O beijo foi profundo, urgente, cheio de uma carência que ambos não disfarçavam mais. As mãos dele exploraram-lhe as costas, os ombros, enquanto Lorena se entregava ao calor daquele contato. Era como se tivesse esperado a vida inteira por aquele momento, e ao mesmo tempo como se soubesse que era errado. Lorena, sussurrou Miguel, afastando-se apenas o suficiente para encará-la. Você precisa confiar em mim. Como posso? Você sabe tudo sobre meu passado. Sobre Arthur, sobre mim. A voz dela saiu embargada, como um pedido de explicação. Ele segurou firme em suas mãos. Eu nunca vou usar nada do que sei contra você. Ao contrário, eu estive anos ouvindo um homem falar sobre você, sobre como tentava quebrar você, e tudo o que eu pensava era, essa mulher merece ser livre. Essa mulher merece ser amada. As palavras ecoaram no peito de Lorena como um golpe certeiro. Lágrimas lhe subiram aos olhos.
E você? Você acha que é o homem certo para isso? Miguel a envolveu em um abraço forte, colando-a contra o peito. Eu não sei se sou o homem certo, mas sei que quero ser. A confissão quebrou a última barreira dentro dela. Os dois se deixaram levar. O beijo se intensificou, transformando-se em carícias, em roupas sendo lentamente desfeitas, em gemidos abafados pelo desejo contido por tanto tempo. Lorena nunca havia se sentido tão viva. Os toques de Miguel eram firmes, mas ao mesmo tempo delicados, como se ele conhecesse os lugares exatos para despertar sensações que ela desconhecia. O apartamento inteiro parecia vibrar com a energia deles, como se o mundo lá fora não existisse. Horas depois, deitada ao lado dele, Lorena encarava o teto ainda tentando processar o que havia acontecido. Miguel passava os dedos suavemente por seus cabelos, em silêncio. Isso muda tudo, ela murmurou. Não precisa mudar nada, respondeu ele. Apenas deixa acontecer. Mas no fundo, Lorena sabia que estava enganado. Aquilo mudava tudo, sim. Sua relação com Miguel não era apenas uma aventura. Estava se tornando algo muito maior, muito mais perigoso. Ao voltar para seu apartamento, tarde da noite, Lorena encostou-se na porta e respirou fundo. O corpo ainda latejava com o calor dele, mas a mente estava cheia de perguntas. E quando seu celular vibrou, um frio percorreu-lhe a espinha. Era uma mensagem de Arthur. Lorena, precisamos conversar. Há coisas que você não sabe. E é melhor ouvir de mim do que de outra pessoa. Ela deixou o celular cair sobre o sofá. O passado estava batendo novamente à sua porta. E agora, mais do que nunca, ela sabia que sua história com Miguel não seria apenas sobre paixão. Era sobre segredos, escolhas e riscos que poderiam mudar sua vida para sempre. O céu amanheceu cinza, carregado de nuvens que ameaçavam chuva a qualquer momento. Lorena acordou exausta, com os pensamentos girando em torno da mensagem de Arthur que havia recebido na noite anterior. Cada palavra dela parecia impregnada de perigo e chantagem silenciosa. Ela não sabia o que ele queria, mas tinha certeza de que não era um encontro casual. Miguel ainda dormia no sofá da sala, seu corpo parcialmente coberto pela manta. Lorena o observou por alguns segundos, sentindo uma mistura de carinho e apreensão. Desde que se entregaram, a conexão entre os dois se tornara mais intensa, mais complicada. Cada toque, cada beijo, parecia reescrever regras antigas, mas agora o passado insistia em invadir aquele espaço seguro que haviam construído. Ela sabia que precisava pensar com clareza. Arthur não era apenas um ex-marido. Ele era alguém capaz de manipular, controlar e ameaçar. E Miguel, embora fosse seu porto seguro, também estava imerso nesse emaranhado. Enquanto ainda se vestia, o celular de Lorena vibrou. Era uma chamada de Arthur. O coração dela disparou, mas a curiosidade e a necessidade de encarar os fantasmas a fizeram atender. Lorena, precisamos nos encontrar, disse ele com voz calma, mas carregada de autoridade. Arthur, eu não quero mais isso. A voz dela saiu firme, tentando impor limites. O que você quer agora? Não preciso falar pessoalmente. Há coisas que Miguel não pode te contar. Respondeu de forma misteriosa. Há coisas sobre mim, sobre você. E sobre ele, o nome de Miguel a fez engolir em seco. Ele? Ele perguntou com a voz trêmula. Sim, ele sabe mais do que imagina. E você precisa ouvir de mim antes que seja tarde. Lorena desligou com o corpo tenso e a mente em turbilhão. Miguel despertou com o som do telefone batendo na mesa. Ela contou rapidamente o que Arthur havia dito. Não podemos ignorar isso, disse ele, a expressão dura. Arthur não vai parar. E se ele perceber que estamos próximos? E o que faremos? Lorena perguntou, quase sussurrando. Ele é perigoso. Miguel aproximou-se, segurando suas mãos. Vamos enfrentar isso juntos. Mas precisamos ser cuidadosos. Cada passo em falso pode ser fatal. Algumas horas depois, Lorena se dirigiu ao café que Arthur havia indicado. Ele estava sentado em uma mesa no canto, olhando-a com uma calma calculada. Ao se aproximar,
Lorena sentiu o peso de sua presença, a mesma sensação de opressão que experimentara durante anos. Lorena, começou ele, sem levantar o tom de voz, sei que está próxima de Miguel. Vejo a forma como olha para ele, a intensidade que existe entre vocês. Isso não é da sua conta, retrucou ela, tentando manter a firmeza. E você não tem mais direito de me controlar. Arthur sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos. Não é controle, é aviso. Miguel não é quem você pensa. Ele pode ser tudo o que deseja, mas também carrega segredos que podem destruir você. Aquelas palavras fizeram Lorena engolir em seco. Ah, que segredos? Perguntou, tentando esconder o medo que apertava seu peito. Segredos que envolvem manipulação, mentiras e escolhas que ele fez muito antes de te conhecer. Ele inclinou-se sobre a mesa, a voz baixa e intensa. E se você se envolver totalmente, não haverá volta. Lorena sentiu o mundo girar ao seu redor. Miguel ali parecia perfeito e protetor. Mas Arthur insistia em plantar dúvidas, lembrá-la do risco. Por que me diz isso agora? Perguntou ela, tentando controlar a ansiedade. Porque você merece saber antes que seja tarde demais, respondeu Arthur, levantando-se e saindo do café. Pense bem, Lorena. Nem tudo é o que parece. Quando retornou ao apartamento, Lorena encontrou Miguel sentado na poltrona, olhando a cidade através da janela. Ele sabia que algo havia acontecido, podia sentir no ar. Lorena... E começou ele, erguendo-se. O que ele disse? Ela contou tudo, cada palavra, cada aviso, cada ameaça velada. Miguel fechou os olhos por um instante, respirando fundo. Arthur sempre foi assim, disse finalmente. Ele quer controle. Sempre quis. E agora, ao perceber que você encontrou alguém que se importa de verdade, ele reage. Mas você disse que há segredos sobre você. Insistiu ela. Ele falou a verdade? Miguel respirou fundo, aproximando-se dela. Parte sim, parte não. Lorena, há decisões no meu passado. Escolhas que fiz como terapeuta que podem parecer erradas. Mas nunca prejudiquei você. E nunca vou. Ela o encarou, tentando decifrar cada palavra. Então... eu posso confiar em você? Pode, mas precisa entender que nem tudo está sob nosso controle. Arthur é imprevisível. E se ele decidir atacar, precisamos estar preparados. Lorena sentiu o coração disparar, mas ao mesmo tempo um alívio silencioso tomou conta dela. Miguel estava ali, firme, decidido a protegê-la, mesmo em meio ao caos que Arthur representava. A tensão entre eles, carregada de segredos e perigo, só aumentava o desejo que não podiam controlar. No momento em que Miguel se aproximou, ela se sentiu tomada por uma urgência incontrolável. Lorena, sussurrou ele, aproximando-se. Não podemos negar mais, ela não respondeu. Apenas fechou os olhos e se entregou. Os lábios se tocaram, o beijo foi profundo, urgente e carregado de emoção contida. As mãos de Miguel exploravam cada curva, cada sinal de fragilidade, transformando-se em força quando ele a segurava próxima. Miguel, murmurou, a voz embargada. Não podemos, Arthur. Não importa agora, ele interrompeu, a respiração pesada, o coração acelerado. Só importa você e eu neste momento. O beijo se intensificou, transformando-se em carícias e toques que deixavam claro que a paixão entre eles havia ultrapassado qualquer barreira. Lorena sentiu o mundo se reduzir àquele instante, ao calor do corpo dele, ao perfume que agora estava impregnado em sua pele. Mas enquanto o desejo os consumia, o pensamento de Arthur permanecia. Ele sabia de cada movimento, de cada aproximação. O perigo, embora temporariamente esquecido, continuava à espreita. Horas depois, quando Lorena voltou ao apartamento 802, encontrou novamente uma mensagem de Arthur. Dessa vez, um recado simples. Nem tudo que parece ser proteção é seguro. Cuidado. Ela deixou o celular cair no sofá, sentindo o peso da ameaça. Miguel a seguia com o olhar, lendo suas expressões. Ele não vai parar, disse ele suavemente, passando a mão pelo braço dela.
Juntos podemos enfrentar. Lorena assentiu, ciente de que o perigo estava apenas começando. E, ao mesmo tempo, sabia que não poderia resistir a Miguel, mesmo que cada beijo, cada toque, aumentasse o risco. O passado, os segredos, o desejo e o medo estavam agora entrelaçados. Lorena sabia que seu coração não tinha mais volta e que as paredes finas do prédio não apenas guardavam passos e vozes, mas todos os segredos que poderiam destruir ou salvar sua vida. Amanhã amanheceu cinza, com nuvens densas que pareciam refletir o peso da tensão que Lorena carregava. Cada mensagem de Arthur, cada ameaça velada, havia se tornado insuportável. A sensação de estar vigiada, manipulada, como se cada passo fosse observado, fazia seu coração bater mais rápido. Miguel estava ao lado dela, firme e silencioso. Os últimos dias os haviam aproximado de uma maneira irreversível. O desejo era intenso, mas agora havia algo mais. Uma urgência de enfrentar o passado e proteger aquilo que construíam juntos. Hoje termina, disse Miguel, a voz baixa e firme, enquanto segurava as mãos dela. Vamos resolver de uma vez por todas. Lorena sentiu o frio da manhã percorrer sua espinha, mas a presença dele era como âncora. Estou pronta, afirmou, engolindo a ansiedade que ameaçava dominá-la. Arthur enviou uma mensagem final, um endereço isolado na periferia da cidade e uma hora marcada. Lorena e Miguel chegaram juntos, o carro quase em silêncio. O único som era a respiração acelerada de ambos. Ao chegarem, o local era um antigo armazém parcialmente abandonado. Portas enferrujadas, janelas sujas e um ar pesado de decadência. Lorena sentiu o coração acelerar. Ali, cada sombra poderia esconder uma ameaça. Ele não sabe que estamos juntos, disse Miguel, apertando sua mão. Mas eu estarei aqui para proteger você. Ela assentiu, ciente de que nada mais poderia adiantar se não enfrentassem Arthur de frente. Ao entrarem, Arthur estava de pé, no centro do espaço amplo, iluminado apenas por um feixe de luz que atravessava uma das janelas quebradas. Ele os observava, calmo, mas com um brilho perigoso nos olhos. Vejo que vieram juntos, disse Arthur, a voz baixa e firme. Isso muda algumas coisas. Não muda nada, respondeu Miguel, avançando um passo. Lorena está livre de você. Livre? Arthur sorriu, mas o sorriso não alcançava os olhos. Lorena, você acha que liberdade é ausência de controle? Não, é consciência. E você ainda não sabe de tudo. Lorena sentiu o corpo tremer, mas não recuou. Então me conte, exigiu a voz firme. Quero ouvir agora de uma vez por todas. Arthur respirou fundo, caminhando lentamente na direção deles. Miguel, você sempre foi o terapeuta correto, mas nem sempre o ético. Existem segredos que ele guardou, Lorena. Segredos sobre mim, sobre você, sobre nós. Miguel franziu o senho, mas manteve a calma. Eu não guardo nada que possa prejudicar você, Lorena. Mas vamos ouvir. Ele olhou para ela, passando a mão nos cabelos dela de forma protetora. Arthur, fale, disse Lorena firme. Sem jogos, Arthur parou, encarando-a diretamente. Muito bem. Eu manipulei muitas situações, forcei caminhos. Mas você não era meu prêmio. Nunca foi. Você era e sempre será sua própria pessoa. E Miguel, ele sabia mais do que deveria, mas ele nunca te machucaria. As palavras ecoaram e uma tensão silenciosa se instalou. Lorena olhou para Miguel, que a encarava com olhos carregados de sinceridade. Ela podia ver a verdade neles, sentir que cada gesto dele era de proteção e amor genuíno. Arthur deu um passo atrás, a voz mais suave. Eu só precisava que você entendesse que nada do que aconteceu foi simples. Nem ele, nem eu, nem você. Lorena respirou fundo, finalmente sentindo uma estranha sensação de alívio. Então tudo termina aqui, disse firme. Não quero mais jogos, não quero mais medo. Arthur assentiu. Então esteja em paz. E Miguel, cuide dela. Miguel avançou, segurando Lorena com firmeza, mas sem pressa, como se estivesse a protegendo do mundo inteiro. Nunca deixarei nada te machucar.
murmurou. E o olhar de Lorena se encheu de lágrimas, mas dessa vez não eram de medo, eram de alívio e amor. De volta ao apartamento 802, Lorena sentiu pela primeira vez desde meses uma sensação de liberdade. As paredes que antes pareciam segurar segredos, agora apenas refletiam o sol da tarde que entrava pelas janelas. "Você está bem?" perguntou Miguel, aproximando-se devagar, como se temesse quebrar a calma que finalmente chegara. "Sim", respondeu ela, respirando fundo. Melhor do que nunca. Miguel segurou o rosto dela, aproximando-se para um beijo lento, profundo e cheio de emoção. Cada toque, cada gesto era uma confirmação de que haviam atravessado o perigo juntos. "Lorena", disse ele entre beijos. "Eu prometo que nada vai nos separar." Ela sorriu, segurando-o pela nuca. "Eu também prometo, Miguel." Juntos, sem segredos, sem medo. O resto da tarde passou em silêncio confortável, com corpos entrelaçados, mãos entrelaçadas e olhares que diziam tudo sem palavras. Pela primeira vez, o passado parecia realmente distante, e o futuro, embora incerto, era deles para construir. Dias depois, o prédio parecia o mesmo, mas para Lorena e Miguel, tudo tinha mudado. Os vizinhos continuavam com suas rotinas. As paredes finas ainda deixavam escapar passos e vozes, mas nada mais os afetava. Eles tinham atravessado o medo, enfrentado os segredos e vencido os fantasmas que tentavam separá-los. "Nunca imaginei que poderia me sentir tão viva", disse Lorena, sentada na varanda, observando a cidade. "Você está viva porque finalmente se permitiu", respondeu Miguel ao seu lado. "Porque enfrentou tudo e ainda se permitiu amar." Eles se olharam e naquela troca de olhares, cada medo, cada trauma, cada segredo parecia desaparecer. O que restava era apenas amor, desejo e confiança. Enquanto o sol se punha, tingindo o céu de tons alaranjados e violetas, Lorena sentiu pela primeira vez desde meses que podia respirar fundo. Havia perigo no mundo, mas ao lado de Miguel, ela sabia que podia enfrentar qualquer coisa e assim, entre paredes finas e segredos desvendados. A história de Lorena e Miguel encontrou seu final. Um final carregado de paixão, coragem e a certeza de que o amor verdadeiro pode surgir mesmo nos lugares mais inesperados.